galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve, ativa aí o sininho para não perder a notificação dos vídeos. Deixa o seu like, deixa o seu gostei aqui embaixo, tá bom? Compartilha esse vídeo, comenta nesse vídeo também, se você puder, deixa o seu comentário aí, compartilha ele com mais pessoas para que esse vídeo chegue mais longe. E desejo aí a você que seja muito bem-vindo e que esteja conosco aí nesse tempo precioso de estudar sobre o livro de Apocalipse. Hoje estaremos estudando o capítulo 2 e o capítulo 3 sobre as 7 igrejas da Ásia. Lembrando que nesses vídeos eu estou falando a partir da perspectiva das lentes da teologia sistemática, tá? Trabalhando em cima de uma visão historicista da teologia sistemática, tá bom? Teologia sistemática, visão historicista a respeito desse tema aqui. Hoje a gente vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia, tá? Esse já é um tema que tem sido discutido bastante pelos escatologistas, né? Pelas pessoas que estudam essa parte da escatologia. Alguns concordam que na nossa visão historicista nós entendemos que são 7 períodos da igreja na história. Ao longo da história da igreja fundada, né, por Jesus e pelos apóstolos, cada uma dessas 7 igrejas da Ásia vai representar um dos 7 períodos que a igreja vem vivendo até os dias de hoje, a igreja de Cristo Jesus, né? E já você vai entender um pouco, né, a partir dessa visão, o que significa cada igreja dessa e o que ela representa para nós. A primeira igreja a ser trabalhada, né, nessa região ali da Ásia Menor, para você entender um pouquinho a Ásia Menor, como eu falei para você no primeiro vídeo, né, a Ásia Menor é uma região onde fica hoje a atual Turquia. Era uma região muito populosa, os cristãos estavam se concentrando naquela área. E essa carta, esse livro de Apocalipse é destinado a essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E o apóstolo João, bispo da igreja de Éfeso, exilado na ilha de Patmos após ser preso pela perseguição romana, ele vai escrever essa carta de Apocalipse, esse livro. E a orientação de Deus é que ele escrevesse para as 7 igrejas da Ásia Menor, da região ali onde estavam concentrados ali o maior número de cristãos naquele tempo, cristãos que foram para essa região escapando da perseguição, né, fugindo aí da perseguição imposta por Roma. Roma estava um cenário de degradação e perseguição extrema para os cristãos, né, a cidade de Roma. E eles passam então a residir ali na região da Ásia Menor, no Império Romano do Oriente, tá? Mas isso não os isentou da perseguição, não. A perseguição continuou, só que em Roma ela era bem mais dura do que nessa região onde eles estavam ali residindo, tá? E o que é que significa cada uma dessas igrejas? Depois você pode estar lendo, nós vamos falar um pouco aqui esse panorama, dessa pincelada para que você possa entender. E nós entendemos que a partir dessa primeira versículo ele vai falar sobre a igreja de Éfeso. Ele diz, ao que está na igreja de Éfeso, né, o anjo. E falando sobre a igreja de Éfeso, o que nós podemos entender? Que na igreja de Éfeso, ela é a igreja primitiva, é a igreja inicial. Já existiam heresias já, os nicolaítas, os pregnósticos já estavam alicerciando, rondando aquela igreja, né? E a igreja de Éfeso era uma igreja em que Jesus recomenda. Ele disse, olha, vocês têm uma boa obra, vocês têm um trabalho, são pacientes. Porém, era uma igreja que estava se perdendo na religiosidade, na conformidade, no conformismo. O conformismo, como ele diz aqui no versículo 4, o conformismo, né, ele começou a tomar conta da igreja de Éfeso e começou a chegar num patamar que estaria ali minando, né, o trabalho, o labor e a fidelidade da igreja de Éfeso a partir desse conformismo. E Jesus vem, né, escreve a partir dessa igreja. E nós entendemos que a igreja de Éfeso é a primeira igreja porque é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja mesmo ali dos cristãos chamados cristãos em Antioquia, em Éfeso, em Corinto, os cristãos primitivos. Essa é a primeira igreja. A segunda igreja que ele vai falar do versículo 8 ao versículo 11 é a igreja de Esmirna. Ele diz, isso escreve o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ele diz, eu sei da tua tribulação, da tua pobreza, ou seja, era uma igreja que sofria perseguição, mas era uma igreja ali com muitos membros, muitos adeptos, e era uma igreja rica em ensino, rica em número de membros, era uma igreja rica em conteúdo e qualidade da sua mensagem, tá? Essa era a principal riqueza da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, perdão.
e os que se diziam judeus eles eram chamados de sinagoga de Satanás. Ou seja, essa pré-perseguição aqui sofrida pela igreja de Esmirna, ela não provém ainda por parte dos romanos, não era uma perseguição tão intensa por parte do Império Romano. Ela vinha mais dos judeus, e aí entra a questão dos judaizantes, né? Que Paulo vai lá, vai usar o livro de Gálatas todo para explicar sobre isso e combater a heresia dos judaizantes, que queriam voltar às velhas práticas judaicas, da qual a igreja do Senhor já tinha se libertado naquele tempo. Então, Jesus diz, olha, eu sei das tuas obras, dos que não se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás. E ele diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, esse período aqui de 10 dias representa um período curto de tribulação, e era uma tribulação que não veio por parte dos romanos, especificamente em Esmirna, foi por parte dos judeus, tá, que perseguiam ali os cristãos. Então o que nós entendemos na visão historicista da teologia sistemática é que a igreja de Esmirna é a segunda igreja do período, né, o segundo período histórico da igreja, que é a pré-perseguição. Não era ainda uma perseguição totalmente romana, era uma perseguição ainda ali implementada pelos judaizantes, pelos judeus que perseguiam os cristãos. Após isso, nós vamos ter a terceira igreja, que é Pérgamo. Pérgamo, ela já vai ser a igreja, tá, da Idade Média. No caso, não é nem da Idade Média, querido. Pérgamo é a igreja da perseguição em si. Para ser mais exato, Pérgamo é a igreja da perseguição, é isso mesmo? É. Pérgamo é a igreja da perseguição total, já é o ápice da perseguição do Império Romano, tá? E o que acontece em Pérgamo? Esse ápice da perseguição do Império Romano, o que acontece? Ele diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e diz, eu sei as tuas obras, onde habitas, e que está aonde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, ele está falando aqui acerca, né, da igreja que está ali centrada em Roma. A igreja de Pérgamo, ali nesse tempo, Pérgamo era uma das cidades ali de importância judiciária para, né, o Império Romano. Era onde os juízes, os pretores estavam ali reunidos, se reuniam, enquanto o imperador ficava ali em Roma, era como se fosse uma espécie de capital judiciária do Império Romano, e lá eram deliberadas as leis morais, as leis punitivas, e naquele tempo o cristianismo passou a ser um crime de Estado, um crime gravíssimo, você ser cristão, você carregar esse monograma aqui que tem na minha cruz, não sei se dá para você ver, era um monograma usado pelos cristãos daquela época, carregar esse monograma era um crime, e esses cristãos que usavam esse monograma, eles poderiam ser mortos, tá? Por isso ele fala onde habita o trono de Satanás, que aqui representa o trono do imperador romano, que se dizia Deus, queria ser adorado como Deus, e matava os cristãos que se recusavam a adorá-lo como um Deus, tá? Ele se sentia Deus. Diocleciano, Domiciano, Augusto foram imperadores que se sentiram como Deus, se sentavam em um trono e diziam que ali era o trono de um Deus. Mas ele diz, é o trono de Satanás, né? Porque lá, se você for pegar a história, Satanás se faz como Deus, blasfema, querendo se fazer como Deus. Ele não se faz porque, né, nosso Deus é soberano, nosso Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com os homens, nem com os anjos, nem com nada. Satanás quer ser como Deus, mas é expulso dos céus. E aí aqui também eles queriam se fazer como Deus, o que é o conceito de blasfêmia do hebraico, tá? E ele diz, onde Satanás habita. Antipas, né, foi um dos cristãos ali perseguidos, provavelmente um companheiro e discípulo de João, que foi aí morto, né, durante essa perseguição por conta dos imperadores. E aí ele vai caminhando, ele diz, em breve virei a ti, contra eles, combaterei com a minha espada, com a espada da minha boca, ou seja, com a palavra. Ele diz, olha, breve eu venho. Então se esforcem na palavra, porque é com essa palavra que sai da minha boca que eu vou combater eles, é com a palavra. E aí nós entramos em Tiatira, que é a quarta igreja. Tiatira nós entendemos que é a igreja da Idade Média, já é a igreja em que o cristianismo tomou tais proporções, que se tornou a religião oficial do Império Romano. Pós-Império Romano, do Ocidente e do Oriente, nós vamos ter aí, pós-Império Romano, a primeira igreja primitiva, pós-igreja primitiva, né? A primeira igreja cristã pós-igreja primitiva.
Para quem não sabe, passado esse período das 7 igrejas da Ásia e com a queda do Império Romano, vai restar uma igreja no Oriente, fundada pelo evangelista São Marcos, segundo a tradição, Marcos funda, que é a igreja copta de Alexandria, tá? Muita gente fala, mas a católica romana foi a primeira igreja? Não. A católica romana já vai surgir de um outro período, tá? Um pouco mais na frente, através aí de uma coisa que é chamada de cisma do Oriente, que vai dividir a cristandade ali em duas vertentes, a católica romana e a católica ortodoxa. Mas um pouquinho antes dessas duas vertentes se romperem ali no cisma do Oriente, já existiam os cristãos coptas de Alexandria, né? Fundado em Alexandria aí pelo evangelho, segundo a tradição cristã, pelo evangelista Marcos. Mais um tempo eu vou falar um pouco em outro vídeo sobre esses temas ainda, em outras séries sobre isso, tá bom? E em relação à igreja de Tiatira, é a igreja da Idade Média, né? Ele diz, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço. As tuas últimas obras são mais do que a primeira, ou seja, essas tuas últimas obras que ele fala aqui, justamente a patrística, a apologética, a defesa do evangelho, o crescimento explosivo do evangelho, expansivo e explosivo do evangelho na Ásia e na Europa. E ele diz aqui, ó, mas tenho contra ti que você tolerou Jezabel, ou seja, essa Jezabel é o mesmo que Babilônia, ou mesmo que prostituição, que é o que o povo de Israel fazia, levar para dentro do templo do povo de Israel deuses falsos, imagem de escultura e tudo aquilo que é contra Deus. E o povo de Israel levava para dentro do templo de Deus e venerava, junto com a adoração dada a Deus, era dada adoração a ídolos. E é o que a igreja da Idade Média fazia, né, as indulgências e tudo mais, toda essa parada toda. E isso ele vai aqui falar, você tolerou Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ou seja, ela diz que é de Deus. Paulo vai até escrever isso, tem aparência de piedade, mas não é piedade, é totalmente diabólico. E ela engana os meus servos para que se prostituem como um sacrifício de idolatria, ou seja, já não é mais aquele cristianismo puro de Éfeso. Você vê que com esse avanço, você chega na quarta igreja em Tiatira, que já é uma igreja ali com muitos resquícios da idolatria romana, do paganismo romano dentro, muitas práticas assimiladas do paganismo romano, e já não é mais uma igreja pura, mas é uma igreja ali que vive ali. Ele diz, olha, contra vós Tiatira, que todos que não têm esta doutrina não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei. Mas os que tende, retende até o que eu venha, e ao que vencer, guarda até ao fim as minhas obras. E ele diz, dar-te a estrela da manhã, né, que é o próprio Jesus, com a vara de ferro ele regerá, será como um vaso, quebradas como um vaso de oleiro. Ou seja, ele está falando ali, olha, eu vou dar Jesus para vocês, porque Jesus foi tirado do meio de vocês, e quem está ocupando o lugar dele é Jezabel. É um trono de prostituição. E nós entendemos pela fé em Cristo Jesus que essa quarta igreja, Tiatira, é a igreja da Idade Média, que já estava totalmente distante do seu foco original, totalmente corrompida dentro dela, tá? E aí chegamos à quinta igreja, que já é o rompimento com o corrompimento. Como assim, Eduardo? É romper com aquela corrupção que estava. E eu gosto do que diz um trecho da música Tese 95 do João Manu, mais à luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, não só Lutero, mas vários homens e mulheres de Deus daquele tempo, que defenderam a fé, guardaram a fé, cumpriram o que está escrito aqui, né? Guardaram a fé até o fim, as obras e a fé. E eles foram e se tornaram, né, ali, os reformadores, reformaram a igreja, tá? Porque o intuito original nunca foi desligar-se igreja, formar nova igreja, nova doutrina, não. É reformar a igreja cristã, mesmo que estava totalmente corrompida pelo ensino da Jezabel, da Babilônia, que era a doutrina romana, o paganismo romano. E aí o que é que acontece? Ele diz, ao anjo que está em Sardes escreve, o que tem os 7 espíritos de Deus, 7 estrelas, se as tuas obras, tem nomes de que vive está morto, ser vigilante, confirma aquilo que tem, e o que estava prestes a morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. E ele vai dizer, olha, a igreja que vocês estão aí não é perfeita não. Mas ele diz, olha, tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e andarão comigo de branco, porque são dignos por isso. E o que há de vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira lhe riscarei o seu nome do livro da vida. Porque ele diz aí, confessarei o meu nome, o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, é um povo que rompe com o paganismo, né, que ele fala aqui no capítulo anterior, no capítulo 2, sobre Jezabel. É um povo que
vai contra a doutrina de Jezabel, a prostituição e a idolatria que estava ali dentro da igreja, e eles dizem, olha, alguns que não se contaminaram. Eles não se contaminaram, eles mantêm a fé inicial pura. E eles vão reformular isso daí. E vem o princípio da reforma protestante, a nossa quinta igreja, né? Sardes, a igreja reformada. Saindo um pouco de Sardes para a sexta igreja, ele diz o seguinte, ó, o que é santo e verdadeiro tem a chave de Davi, eu sei as tuas obras e pôs em ti uma porta aberta, ninguém pode fechar nem por força, a minha palavra você não negou, eu sei que eu farei os da sinagoga de Satanás, né, aqueles que se dizem judeus, mas não mentem, que venham e adorem prostrados aos teus pés, guarda a palavra da minha paciência, boa retenção, e eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém te tome a coroa. E ao que vencer, farei coluna no templo de Deus. Ou seja, a igreja de Filadélfia é a igreja do avivamento. É a igreja dos avivamentos, tá? Do século 17, do século 16, 17, tá? É a igreja avivada, é a igreja do século 17, século 18. É a igreja ali do período de Wesley, de Edwards, de Finney, tá? Essa galera ali é uma galera que começa a ter um processo de avivamento dentro da igreja já protestante, já reformada. Eles começam a ter um processo de avivar-se, ou seja, um ardor, o mesmo ardor do primeiro amor resgatado no coração desses homens, fez com que eles incendiassem a sua geração, o povo da igreja da sua época, para que então eles pregassem o evangelho de forma mais ávida, mais vívida. Eles começam a pregar o evangelho dessa forma e alcançar o maior número de pessoas possíveis ali em toda a Europa e expandir isso para as Américas e para outros locais. É a igreja da época do avivamento. Filadélfia vai representar essa igreja avivada, tá? Vale aqui um adendo que uma pequena discordância que eu demonstro aqui em relação aos meus amigos adventistas do sétimo dia, que dizem, né, ensinam como doutrina da igreja que Filadélfia está se referindo, né, ao grande desapontamento. Não é bem assim, tá? Biblicamente, Filadélfia se fala do avivamento da igreja, que é uma promessa dada lá no livro de Joel, cumprida em Pentecostes, e que esse Pentecostes ele é contínuo ao longo da história da igreja, tá bom? É o avivamento do Senhor e o derramado do seu Espírito sobre a sua igreja. Não fala em nenhum momento de grande desapontamento e de nenhuma dessas doutrinas aí acerca disso, tá bom? Se você é adventista crê nisso, me perdoe, mas, né, nós entendemos pela teologia sistemática reformada, pelas lentes aqui da visão historicista da teologia sistemática, que é uma doutrina errada, tá bom? O grande desapontamento ele foi, de fato, herético, tanto que o próprio casal White, que funda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele foge das teorias de Guilherme Miller, né? Foge de Guilherme Miller, perdão, George Miller, não vamos confundir, o Guilherme Miller, George Miller é homem de Deus. Guilherme Miller define ali uma data para a volta de Jesus, e dali o Charles Russell se frustra e funda a Testemunho de Jeová, e Tiago White e Ellen White se arrependem também e saem, se desligam e vão fundar o Adventismo. E vale lembrar que, em contrariedade à própria heresia de Miller, Ellen White funda a Igreja Adventista do Sétimo Dia junto com Tiago White, seu esposo. Então eles já fundam já para fugir da heresia de Miller, da heresia millerita, tá bom? Então já é outra história. Então o que é que nós entendemos aqui? Passar desse ponto, né, deu para ficar bem claro. Não se trata sobre grande desapontamento aqui, porque o grande desapontamento de Miller foi heresia, é uma grande heresia, tá? É uma grande mentira proposta por Miller, ali foi herético demais. E aqui Filadélfia não fala disso, fala de uma igreja avivada, um povo avivado, um povo fiel ao seu Deus, um povo que vivia de fato ali o seu Deus. Passado Filadélfia, o tempo do avivamento, chegamos ao nosso tempo, Laodiceia. Laodiceia é a igreja contemporânea. Ele diz, ao que diz o anjo da igreja, esta é fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação, eu sei das tuas obras, que não é nem frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. E assim, porque fosses morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, esse frio e esse quente aqui, muita gente confunde isso daqui e entende errado, tá? Como sendo um frio espiritual, aquele geladeira, que não dá um glória a Deus na igreja. Na visão pentecostal, muitos pentecostais falam sobre isso, que aquele quente, aquele que dá glória, que sapateia, que roda. Não, isso é um pensamento mentiroso, tá? O que quer dizer esse frio aqui?
Laodiceia era uma região conhecida pelas suas águas medicinais, que até mesmo no tempo do frio, as suas águas eram medicinais, refrigério. Esse frio aqui significa refrigério, conforto, consolo. Não tem a ver nada com ser frio, até porque Jesus não vai querer frieza, né? Aquela frieza, aquele servir de qualquer jeito, frio, morno, aquela coisa assim morta, não. Ele está dizendo, vocês são mornos. Vocês são mornos por quê? Vocês estão mornos aí, não estão nem frio nem quente, estão mornos, não estão nem frio nem quente. Vocês estão mornos, por que estão mornos? Se fossem frio, teriam refrigério, conforto para o meu um conforto, abrigo para o meu povo, mas não tem. Se vocês fossem quente ali, vocês teriam para o meu povo, né, avivamento, teriam ali amor, ardor, esperança, mas vocês não têm, vocês são mortos. E o que eu convido você a pensar comigo é, a igreja de hoje, ela é o quê? Ela está o quê? Existem pessoas sinceras, fé devocional sincera existe, mas ele disse, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês dizem que são ricos, que não te falta nada. E nós vemos isso hoje sim dentro das nossas igrejas. Dentro da igreja contemporânea, no mundo inteiro, nós vemos isso. Uma igreja morna, totalmente distante. E ele nos chama a não vivermos nessa mornidão, mas a vencer, para que se assentemos no trono, como ele diz aqui no versículo 21. Como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, vocês também têm que se assentar comigo no trono. Que nós não possamos ser mornos como foi a igreja de Laodiceia no seu contexto, mas que nós possamos ser, de fato, uma igreja viva, quente e fiel a Cristo.